tô falando que não faz nenhum sentido vocês ficarem com medo de Botafogo vender para Flamengo, pro Palmeiras ou Danilo. Olha só, Manchester United é o principal interessado europeu em Danilo. O principal interessado europeu. Quer dizer que tem outros europeus interessados, mas o principal são os Red Devils, né, da Inglaterra, do Botafogo, né? Palmeiras avisa que cobrirá ofertas nacionais. Então o risco de Flamengo não existe. Mas é muito improvável que o Danilo, que estará daqui a pouco, né? Eu vou explicar esse cenário aqui verde e amarelo. Estará daqui a pouco na convocação do Ancelotti, certamente estará, né? E vai se valorizar automaticamente. O valor antigo que o Botafogo recusou já, o Palmeiras já achava alto. Então, se ele for para a Copa, é mais alto ainda, vai ficar o valor dele. Se for titular, mais alto ainda. Se o Brasil ganhar a Copa, filho, esquece, estoura. Então, é muito improvável que o Danilo vá para um time brasileiro, porque o valor ficará muito alto. E aí, só os europeus mesmo como, por exemplo, o Manchester United, né, ou outros concorrentes, possam ter bala na agulha para levar o Danilo. Acho muito pouco provável que ele vá para um time brasileiro. Mas é aquilo, né? A gente sempre tem que manter um possível cenário pessimista, o pior possível. Se der uma merda ferrada, tudo der errado, tem que ter ali um cenário para você conseguir ter um bote salva-vidas e vender ele para o time brasileiro mesmo, para fazer caixa, tá? Mas eu acho que ele não fica. E esse cenário aqui, verde e amarelo, super produção, tá? Isso aqui eu trabalho para fazer. Super produção, tá? Dourado, com verde, com não sei o que. É para daqui a pouco, 15 para as 4, começa o evento da CBF, mas 4h30 mais ou menos, a gente estará aqui nesse canal, Notícia do Fogão, e também no canal Rodada Sem Filtro, fazendo uma live com todo o apanhado dos 55 da pré-lista, os possíveis, que na minha opinião serão os convocados, reagindo ao vivo ao evento da CBF e também a nome por nome que for soltando o Ancelotti na lista dos convocados e depois o pós, para comentar aí o que a gente achou da lista. Transmissão ao vivo no Rodada Sem Filtro, aqui na descrição tem o link, e Notícia do Fogão para convocação que pode ter, né? Terá fatalmente o Danilo, fatalmente terá também o Luiz Henrique, pode vir a ter o Vitinho, tá na pré-lista, o Igor Jesus, tá na pré-lista. E aí, Neymar, vai ou não vai? Eu acho que vai, tá? Ó, aqui embaixo tem YouTube Shop. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, hypar o vídeo. Bora assistir aí sim com a roupagem do Fogão. Só abrir o vídeo para mostrar esse design novo, que será o design que a gente vai assistir o jogo da Copa do Mundo em live, tá? E bora pro vídeo, depois a gente volta. Ó, vamos reagir aqui a Globo Esporte, a Sport Center da ESPN e ao Donos da Bola, tá? Não, quer dizer, ao Jogo Aberto. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Falar de Botafogo então, também jogou ontem. Botafogo venceu o Corinthians 3-1, 3 gols do Arthur Cabral. Colocou uma dúvida na cabeça, não colocou não, né? Não colocou. Mas não é momento, dizem que é momento. Não, pois é, meteu 3 ontem contra o Corinthians, aliás, 2 muito bonitos, o primeiro e o segundo. E o gol do Corinthians foi do Garro. Esse aí. Botafogo jogou bem, uma vitória importante sobre o Corinthians, mas quem não jogou, Paulo Nunes, foi o Danilo. A coisa já foi meio em tom de despedida na coletiva do Franklin Carvalho depois do jogo. Ele pediu para não jogar, para não fazer 13 jogos pelo Botafogo e não ter a possibilidade de ir para outro clube brasileiro na volta da Copa. Eu te pergunto, ele vai para a Copa? E a segunda pergunta é, não volta pro Botafogo, né? Não volta pro Botafogo, já está praticamente decidido isso. E se ele vai pra Copa, essa eu acho que não deve ser pergunta. A pergunta deve ser se ele será titular na Copa. Porque o que ele jogou, ele botou alguma dúvida no Ancelotti entre ele e o Bruno Guimarães. E teve também o Barbosa, né, que se despediu. Esse aí não joga mais, já acertou com o Palmeiras. Exatamente, uma perda incrível pro Botafogo, um reforço enorme pro Palmeiras, porque eu gosto muito do Barbosa. Ele ainda pode jogar pela Sul-Americana, né? Ele se despediu do Brasileirão. Vamos ver se vai ser utilizado. 2 jogos da Sul-Americana que o Botafogo ainda tem. No Rio de Janeiro, confronto direto ali na faixa de tabela entre Botafogo e Corinthians e deu Botafogo. A Jéssica Dias, no Newton Santos, conta a história desse jogo pra gente. Fala, Jéssica. Fãs de esportes, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Corinthians por 3-1 em noite de Arthur Cabral aqui no estádio Newton Santos. O camisa 11 foi autor dos 3 gols do Alvinegro na partida. O primeiro saiu aos 6 minutos. De perna esquerda, na entrada da área, Arthur Cabral recebeu e colocou no canto direito do goleiro Hugo, que sequer se mexeu no gol.
4 minutos depois, o empate do Corinthians. Rodrigo Garro, no contrapé do Neto, deixou tudo igual. Jogadores do Botafogo ainda reclamaram de uma falta de Ranielli em Huguinho na origem do lance, mas o árbitro validou o gol. Até que o Botafogo novamente ficou à frente do placar com um golaço, o segundo de Arthur Cabral. Antes do final do primeiro tempo, ainda teve bola na trave de Ranielli para o Corinthians e Yuri Alberto marcando após cobrança de escanteio. Mas o lance foi anulado porque o Garro bateu com a bola fora do quarto de círculo. O terceiro do Botafogo veio na etapa complementar. Aos 24 minutos do segundo tempo, ele de novo. Arthur Cabral se consagrou com o terceiro. Villalba ficou com a bola após um corte mal feito da defesa do Timão. Cauã Toledo acabou perdendo de cara com o gol. Mesmo assim, ela sobrou nos pés de Arthur Cabral, que teve o nome cantado pelo torcedor aqui no estádio Newton Santos após marcar o terceiro. Hoje tenho que dizer que esta é a nossa cara. E eu disse isso já aos jogadores. Este é o nosso Botafogo e isto é o que nós queremos. Muitas vezes não vai dar para controlar o jogo com a bola, como hoje, o adversário gosta muito de ter bola. É preciso ser paciente sem a bola, como fomos. E depois, quando nós temos um jogador como o Cabral, que tem estas características, e quando está numa noite ou numa tarde inspirada, que engata, para nós é importante, obviamente. Nós sabemos que queremos sempre situações de golo ou oportunidades para. Portanto, estou feliz pelo Cabral, mas já lhe disse que ele pode e deve e vai fazer mais golos. O incômodo é muito grande do rebaixamento. A primeira coisa que eu queria saber na hora que terminou o jogo foi se a gente tinha entrado na zona. É uma situação horrorosa, terrível, que a gente não pode permitir mais o Corinthians ficar nessa situação. Em relação ao grama sintética, eu sou um crítico com o Tomás. Muda o jogo, porque a gente errou muita coisa. O Jesse, por exemplo, hoje, ele não se achou no jogo, mas muito por conta do campo. Então você perde o time e os benefícios que traz para quem é acostumado, eles são grandes. Você vai ver quando que o Arthur Cabral vai acertar 2 chutes que ele acertou hoje num campo de grama natural. É muito difícil. A gente praticamente errou todos os chutes que a gente tentou de fora da área, eles acertaram os chutes que eles tiveram. Muda muito o jogo. E esse campo do Botafogo está parecido como estava o do Palmeiras um tempo atrás. A grama está muito rala, muito duro o campo. Eles molham bastante e muda muito, altera muito. Olha os números de Arthur Cabral aí neste jogo contra o Corinthians. 3 gols, 5 finalizações, 3 no alvo, 1 grande chance e 3 ações na área rival. É o 4º em gols no Brasileirão, com 7 marcados. Pediu música lá nos nossos companheiros hoje, né? Pediu música o Arthur Cabral. Zé, as duas equipes oscilando muito na temporada, né? E eu acho que esse jogo mostra muito isso. Em alguns momentos foi um jogo bem aberto, muito franco, né? De muita trocação. Um Botafogo que soube aproveitar mais, também teve a felicidade como o Diniz fala aí, das bolas do Arthur e tal, mas mostra muito o que tem sido também a temporada desses dois, né? É uma faixa de tabela ali próximo, um Corinthians que toma o terceiro gol uma hora em que pressionava também no jogo. Acho que é um panorama do que tem sido tanto o Botafogo quanto o Corinthians. Bom, o Diniz falou, né, que ele se surpreendeu com algumas mudanças que foram feitas pelo Botafogo, né? Eu acho que assim é uma situação normal hoje que nós estamos vendo. Eu acho que é uma situação que surpreendeu a todos foi, acho que de última hora, o Danilo falando que estava fora do jogo por causa de motivos pessoais e todos nós sabemos quais são os motivos pessoais, né? Acho que está muito claro isso. O jogador deve sair. A gente não sabe se vai para a Europa, se fica no mercado nacional. E aí o mercado nacional nós estamos falando de Palmeiras, né? Que inclusive o Palmeiras já fez uma oferta e eles uma oferta, se não me engano, de 25 milhões. O Pascoal nos trouxe essa informação da equipe F. Tem tudo lá e aí eles pediram 50, né? Então é essa confusão em relação ao Danilo. Voltando ao jogo, eu acho que assim, primeiro que o Corinthians ele tem uma maneira de jogar com o Fernando Diniz. Todo mundo já sabe como jogar contra o Fernando Diniz, né? Uma coisa é você tem que separar a Sul-Americana, né? Libertadores. Os times não conhecem, não sabem a velocidade, de certa forma acabam sendo surpreendidos e não estão acostumados. Os outros times, aí eu brinco sempre, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil para o Corinthians, porque não tem um elenco suficiente para você poder fazer as trocas e poder jogar com uma certa tranquilidade em relação ao titular e ao reserva, porque cai muito, a diferença é muito grande e aí você percebe isso na forma de jogar, muda um pouquinho, cai um pouco. O Botafogo entrou, eu acho que no primeiro tempo foi superior ao Corinthians, marcando um pouco mais, pressionando o jogo do Corinthians, especialmente quem tinha posse de bola, eles pressionavam e saíam para o jogo. Medina fez um papel importantíssimo nesse meio campo do Botafogo, porque era o homem que roubava essa bola e saía para o jogo, né? E aí você tinha o Montoro, o Kira e o Villalba, que aí eles se alternavam e praticamente só o Arthur que ficava ali um pouco na frente e puxando o contra-ataque, né? Saindo em velocidade, sabendo exatamente porque o Corinthians em determinados
determinados momentos ele fica espaçado pela forma de jogar do Fernando, né? Ele pressiona, ele deixa todo mundo num lugar para tentar virar do outro lado, deixar pegar o lado oposto sozinho, só que quando você pressiona, você acaba deixando espaço. E foi onde o Botafogo conseguiu jogar, tanto no primeiro tempo como no segundo. E aí o Corinthians pressionando com o Ranieri, mas assim, o Botafogo hoje conseguiu colocar o Garro longe do gol. Né? Ele ficou muito distante do gol. Ele toca a bola de um lado, ele toca para o outro, ele ajuda na saída de bola, mas eu acho que ele é muito importante e próximo ao gol. Por quê? Porque ele tem a condição de dar uma assistência ao Yuri, ao Linga, ao jogador que vem de trás, né? se projetando. E quando ele fica distante, o Corinthians deixa praticamente o Yuri Alberto isolado lá na frente. E isso não é bom. A gente sabe que o Yuri não tem essa qualidade de segurar a bola como faz o Arthur, né? Segurar a bola. Outra característica. Outra característica. O jogador que precisa ser lançado para ele se projetar com a velocidade para cima dos zagueiros e finalizar. E eu acho que aí o Corinthians, com as substituições no segundo tempo, o Corinthians melhorou um pouquinho mais, conseguiu jogar e o erro. Nós estávamos conversando aqui sobre o André Ramalho, né? Eu achei, quando estava assistindo o jogo, falei, por que ele deixou a bola passar, né? Aí eu falei, agora ele vai chutar para a lateral. Ele virou o corpo e tentou chutar no Vijalba, né? Que estava jogando muito bem, mas para tentar, eu acho que foi mais para cavar a falta do que para criar a situação de chutar a bola para fora. E aí, quando ele faz o terceiro gol, matou o jogo, né? O time do Corinthians sentiu, o time do Botafogo fez as substituições também. O Franklin foi muito bem nisso. Porque... Na sequência, o Botafogo ainda teve a oportunidade do quarto, né? Sim, bola na trave. Sim, bola na trave. Porque o Fernando tem essa característica, né? Ele está perdendo, ele tira zagueiro, tira volante, tira todo mundo, joga para frente. Ele tirou o Garro hoje e colocou o Pedro Raul. Só que aí a bola não chegava para o Pedro Raul, porque é o Garro que faz essa bola chegar. Aí fica limitado só ao Bidu. Bidu todo mundo já sabe. Então, algumas coisas já são manjadas em relação, já são, vamos dizer assim, estudadas em relação ao Corinthians e seus principais jogadores. O Bidon hoje não fez uma boa partida, porque o Botafogo procurou, em determinados momentos, colocar uma parte física, né, um embate físico, e o Bidon, por mais que ele esteja evoluindo, ele tem uma certa dificuldade para ir para esse jogo no corpo a corpo, e o time do Botafogo muito forte fisicamente, mas acho que assim, o Corinthians precisa, o Fernando precisa entender a dificuldade que é no Campeonato Brasileiro. Então, às vezes, tirar o pé aqui agora na Libertadores, já tem uma classificação, mescla um pouquinho mais, vai para o Campeonato Brasileiro, coloca a sua força máxima, sai dessa situação, porque não adianta nada você ir bem na Libertadores e o time na zona de rebaixamento. A pressão vai ser gigantesca e você vai ter que saber lidar com essa pressão nos dois campeonatos, porque um vai influenciar o outro, né? A torcida também não vai gostar disso daí de, a gente está bem na Libertadores, mas o campeonato você está olhando lá embaixo. E eu acho que esse é o campeonato do Corinthians. Se ele não entender como é que funciona isso, o Corinthians terá sérios problemas, não vou dizer que é rebaixamento, porque tem muito campeonato pela frente, mas ficar nessa região de uma hora você está fora, outra hora você está dentro de novo, né? É muito perigoso para uma equipe como o Corinthians. E para essa parada da Copa, né? Mais 2 jogos antes da parada da Copa dentro do Brasileirão, além das competições sul-americanas, né? Vamos dar uma olhadinha também como foi a despedida do Barbosa, o último jogo no Newton Santos, né? Diante da torcida do Botafogo, já negociado com o Palmeiras. Como eu falei, ainda restam 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro até a parada da Copa, além dos jogos de Sul-Americana. E o Barbosa emocionado nessa despedida, no meio de semana, inclusive, foi muito cobrado, né? Após a eliminação da Copa do Brasil. Mas hoje se emocionou com os torcedores também, enfim, distribuiu camisas ali para a torcida do Botafogo. E o próprio Franklin falou antes do jogo, né, que era preciso entender e reconhecer a história e a importância que esse personagem teve naquele ano mágico de 24. Muito, né? Muito. Naquele ano mágico, ele e o Bastos fizeram uma dupla diária de zaga, né, sensacional, e ele era o cara que desequilibrava os jogadores adversários, né? Ele era o cara que provocava, agarrava, e eu acho ele muito bom jogador, porque ele tem uma personalidade, às vezes é meio maluco, né? Perde um pouquinho o parafuso lá, o parafuso gira um pouquinho além, mas assim, ele sabe sair jogando, ele é um cara que acaba contagiando os jogadores ao seu redor, porque ele está sempre muito focado naquilo que deve ser feito durante o jogo e com uma intensidade muito grande. E ele sente muito o jogo. Ele é um jogador sanguíneo, né? Isso é bom para qualquer equipe. E assim, eu volto a falar, o Palmeiras está levando o Barbosa, que vai se encaixar, né, muito bem pela característica do jogo do Palmeiras. Eu acho que ele vai jogar até melhor, porque o Palmeiras joga com uma zaga um pouco mais protegida, diferente da equipe do Botafogo. E se o Palmeiras levar, a gente não sabe, né? Mas há murmurinhos, né? Do Danilo também, que é o volante também do Botafogo. Palmeiras, com certeza, eu acho que briga e se coloca ali em termos de qualidade junto com a do Palmeiras. Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem
aqui no vídeo, você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não está aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Que você já sabia qual era o próximo assunto, é o Corinthians, que perdeu de 3-1 para o Botafogo, com uma atuação magistral de Arthur Cabral. Fez golaços, foi decisivo. O Botafogo respira na despedida do Barbosa, que vai pro Palmeiras, e o Corinthians volta ao Z4. O estádio Newton Santos recebeu o duelo entre Botafogo e Corinthians no último domingo. Do lado do Botafogo, a ausência de Danilo na lista de relacionados chamou a atenção. Momentos antes da partida, o clube informou que ele seria desfalque por questões pessoais. Mas vale lembrar que o camisa 8 já tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro, ou seja, o número limite. Caso ele entre em campo novamente, ele não poderá atuar por outra equipe, caso seja negociado. O jogo também marcou a despedida do zagueiro Alexander Barbosa do estádio Newton Santos. O defensor está de saída para o Palmeiras. Eu não estava sabendo de nada, é a realidade, até que um dia ligaram para o meu empresário falando que eu tinha que ir embora. Como assim? Perguntou o meu empresário. Eu tenho que ir embora. A gente está recebendo uma proposta por ele, é muito boa para o clube e ele tem que ir embora. Dentro de campo, um início de partida fulminante. Com 6 minutos, Arthur Cabral bateu firme de fora da área para abrir o placar. O problema foi que, apenas 4 minutos depois, Ranieri desarmou o Guinho e a bola ficou limpa para Garro deixar tudo igual. Aos 23, a arbitragem marcou pênalti de Gustavo Henrique em Ferrarese, mas o VAR interveio e a penalidade foi retirada. A estrela de Arthur Cabral voltou a brilhar. O atacante acertou um chutaço para recolocar o Glorioso na frente. Você vai ver quando que o Arthur Cabral vai acertar 2 chutes que ele acertou hoje num campo de grama natural. É muito difícil. A gente praticamente errou todos os chutes que a gente tentou de fora da área, eles acertaram os chutes que eles tiveram. Muda muito o jogo. E esse campo do Botafogo está parecido como estava o do Palmeiras um tempo atrás. A grama está muito rala, muito duro o campo. O empate corintiano quase veio com o Ranieri, que testou firme, mas a bola foi no travessão de Neto. No último lance da primeira etapa, Alex Telles cobrou essa falta na entrada da área e por muito pouco não ampliou. O segundo tempo começou em ritmo mais cadenciado, tanto que a primeira situação perigosa saiu apenas aos 25 minutos. Vidalba desarmou o André Ramalho, serviu o Cauã Toledo, que se enrolou. Mas lá estava ele, Arthur Cabral, para fazer o seu 3º gol na partida e o 3º do Botafogo. Feliz pelo Cabral, mas já lhe disse que ele pode e deve e vai fazer mais golos. Eu acho que nós temos 12 jogos desde que chegamos, o Cabral tem 7 golos, creio eu. Portanto, tem que fazer mais golos. Eu disse aqui já na primeira coletiva que o Cabral ia fazer muitos golos connosco. Com a vitória, o Botafogo chegou a 21 pontos e se afastou um pouco da zona do rebaixamento. Já o Corinthians é o primeiro clube dentro do Z4. Agora, as duas equipes voltam suas atenções para competições internacionais. O Botafogo entra em campo diante do Independente Petroleiro pela Copa Sul-Americana, enquanto o Corinthians vai até Montevidéu, no Uruguai, para enfrentar a equipe do Peñarol pela Libertadores da América. Tabela! Tabela! Ai. Fica zoando tanto os outros, tirando sarro. Nossa, todo mundo se preocupa tanto com o vizinho que não lembra da própria equipe, da própria atuação. Que como coisa termina, seca. Tiraram o Grêmio de lá, hein? Calma que vai vir outra pessoa nesse lugar. Zona do rebaixamento. Zona do rebaixamento. Hoje sim, amanhã quem sabe. Zona do rebaixamento. Ou talvez. O que será? O importante é como termina. Eu vou te ajudar aí, que eu sou sua amiga. Vou dar um refresco aqui, um tempinho. Obrigado. Quer ver? Vocês estão nessa aí também? Vocês estão nessa aí também? Vocês estão nessa? Cici, você tá nessa aí, Cici, também? Ronaldão. Diga. Por que não deu certo lá no Rio de Janeiro? No mínimo ali foi uma feijoada que o André Ramalho ele comeu, né? Porque só pode ser. Só ele? O moleirinha de criança. O moleirinho, você viu a criança, você sabe muito bem, você é pai, menino. A moleirinha dele é muito boa. Ele não quis cabecear a bola de volta e ainda saiu correndo, trombou. Mas é sempre o erro do mesmo jogador. Eu conversei isso uma vez com o Marcelo Paz.
Falei, Marcelo Paz, o que acontece? Ele falou, Ronaldo, o que acontece? Eu falei, Marcelo, pode falar uma coisa pra você, desde a minha época de juvenil. Eu acho que você tá falando com a pessoa errada. Não, Marcelo Paz, a gente vai Você fazer... já mandou embora o Kaká, o Félix Torres, quer mandar o André Ramalho e agora? Não, calma, eu vou te explicar. Com o Marcelo, resenhando com o Marcelo, eu falei, quando você tem um cara ruim no seu time, o que vai acontecer uma hora? Você vai colocar ele pra jogar, Ceci. Então, acontece isso com o Corinthians há anos. Aí eu vou citar Félix Torres, que a Renata me lembrou, o Kaká, e o André já passou da hora. Passou da hora de dar lugar a outras pessoas, fazer um trabalho decente, ou pelo menos com mais vontade que ele, né? Você não vai falar do seu goleiro, não? Eu vou falar do Hugo. Hugo! Ah, bom. Quando for assim, o pessoal tá pedindo pra você arrancar a luva da mão e jogar. Porque a bola foi lá na gaveta, derrubou a coruja, bateu no peito da coruja e foi o gol. A bola foi lá no ângulo. Então falando que você tem que pular, pelo menos. Quer dizer, leva uma cordinha. Porque quem não entende vai falar que você tem que pular. Então são coisas do futebol que aconteceu tudo nesse domingo. Sem vontade. Sem vontade. Não vai falar do Arthur Cabral, 3 gols numa mesma partida? É porque o Diniz falou que o campo tava duro, aí o Hugo não quis pular. É porque cada lugar é tapetinho, né? Esse tapetinho é diferente, porque o cachorro é outro, né? Tem cachorro grande, cachorro pequeno. E dependendo do tapete, o tapete tem que ser. Deixa eu fazer uma pergunta, você já tomou 3 gols já em um jogo? Um jogo? Do mesmo jogador? Rapaz, não lembro. Porque eu não lembro se eu tomei gol. Eu lembro das defesas que fiz, né? Do esforço. Palmeiras e Corinthians no Pacaembu, o Magrão fez E olha isso. só, quando eu vi a escalação do Botafogo sem o Danilo, eu pensei, vai ficar legal pro Corinthians, porque o principal jogador do time tá fora, não é? Eis que apareceu o Arthur Cabral, acho que ele lembrou dos tempos de Palmeiras, não? E acabou que fez 3 gols, assim, impiedosamente. E por causa do terceiro gol, o Corinthians foi pro Z4. Então, olha lá, E aí Ramalho, saiu obrigado, Santos. Ramalho, obrigado, menino. Moleirinha, mó. Obrigado. Bora, mas calma, nem tudo tá tão ruim, porque tem presentinho pra você. É aqui, nem é meu o Edu é aniversário. aniversariante do dia, mas o presente vai para o Ronaldo. Manda. 3 palavras. Botafogo, Arthur Cabral! 3 palavras. Botafogo, Arthur Cabral! 3 palavras. Botafogo, Arthur Cabral! Vai! Vral e vral. E vral e vral. Vou falar um negócio pra vocês, hein, velho? Que semana pesada. Eu tô trazendo pra você o troféu, que é o único que você vai ganhar no ano. Esse aqui é o troféu de campeão brasileiro do Poropopó. Já tem a Supercopa aí, hein? Esqueceram de avisar o gordinho de Minas. Tem a Supercopa, menino. Só quem tem é quem ganhou a Copa do Brasil, né? Então, vai devagar. Aqui neste programa ninguém é poupado. Bom. Ninguém. Ninguém. Mas agora lembrando, o Corinthians não jogou, e quando tem garra, o que tá fazendo diferença aí até a Copa aí? Quem tá jogando com vontade, na pegada, força? Porque não dá pra falar que eles foram maldosos, não. Teve um carrinho aí que o VAR não chamou, que pegou no tornozelo do Biduzinho, e o VAR não chamou. Se é em outro lugar, os caras expulsam. Não, mas é só ver o lance, o que aconteceu com o pé do Biduzinho. Mas eu não vou reclamar disso, não. Eu vou reclamar da pegada. Se o outro time tem pegada, você tem que redobrar a sua atenção e colocar mais pressão em cima com pegada também. E o Corinthians não fez isso. O Botafogo foi superior. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.